Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado na página 65, falando agora sobre a lei de Hess. Lei de Hess. Ela diz que a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada ou absorvida por um processo, só depende do estado inicial e final do processo, não dependendo das etapas intermediárias. Então, quando se fala em variação de entalpia, não importa o que ocorre nas etapas que estão no meio de uma reação. O que importa é a quantidade de energia que eu tenho no início e a quantidade que tem no final para fazer o cálculo da variação da entalpia. Quem foi Hess? Germain Henri Hess, nascido em Genebra em 1802, morto em São Petersburgo em 1850, foi um químico e médico suíço que formulou um dos princípios da termodinâmica, hoje conhecido como Lei de Hess. Foi autor de um livro didático sobre química, que foi uma obra padrão durante várias décadas lá na Rússia. Começou a estudar medicina na Universidade de Tartu, em Estônia. Tornou-se médico em 1825. 1830, tornou-se professor do Instituto Tecnológico em São Petersburgo. Em 1840, publicou a Lei de Hess. Quais são as consequências da Lei de Hess? O que ela trouxe aí para a química? Permitiu calcular a entalpia de várias substâncias, até então desconhecidas, a partir da entalpia da própria reação. Permitiu calcular a entalpia de várias reações difíceis de ocorrer pelo método direto, onde a reação tem aí etapas intermediárias. Então, a partir do cálculo de cada etapa, você chegava aí ao valor final, podendo dizer o valor da variação de entalpia da reação toda. Observe para entender melhor o que diz a lei de Hess. Temos aqui uma reação onde A passa por uma reação e transforma-se em D, e há aí uma variação de entalpia. Porém, há uma outra forma de ocorrer a mesma reação, com etapas intermediárias, onde A se transforma em B, B se transforma em C, e finalmente C se transforma em D. Perceba que há etapas novas. Porém, o que a lei de Hess nos informa é que, se a reação ocorrer de forma direta, A se transformando em D, a variação de entalpia é uma. E se A se transformar em B para depois em C e finalmente em D, ou seja, havendo etapas dessa reação, a somatória de todas essas variações de entalpia dará o mesmo valor de variação do que na reação direta de A para D. A variação de entalpia em uma transformação é a mesma, passando por entalpias intermediárias ou não. Lei de Hess e equações termoquímicas. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas ou algébricas. Invertendo-se uma equação termoquímica, o sinal da variação de entalpia, do ΔH, também será invertido. Multiplicando-se ou dividindo-se uma equação termoquímica por um número diferente de zero, o valor do ΔH também será multiplicado ou dividido por este número, ΔH, lembrando aí que é a variação de entalpia. A variação de entalpia de uma reação é sempre a mesma, independentemente do número de etapas em que tenha que ocorrer. Podemos calcular a variação de entalpia da equação A mais B, que passa por uma reação e transforma-se em C. E não temos ainda o valor da variação de entalpia, a partir das equações aqui que são chamadas equações de suporte. Perceba que D, reação, vira A mais K.
e tem um valor de variação de entalpia. D mais B passa para uma reação e forma M mais K, com o seu respectivo valor de variação de entalpia. E M passa por uma reação e transforma-se em C, com o seu valor de variação de entalpia. O que nós temos que entender? Em uma questão que fala sobre variação de entalpia e que pede para você calcular a variação de uma determinada equação e não te dá o valor, óbvio, para você calcular, e fornece algumas equações como suporte, você tem que fazer essas equações que estão aqui como suporte se transformar nessa. De que modo? Você pode multiplicar ou dividir essas equações, você pode invertê-las ou não. E junto com essas multiplicações ou inversões, você tem que fazer o mesmo processo com o valor da variação de entalpia. Vamos entender. As equações que antes estavam assim deverão se modificar para chegar à equação inicial. Forma. Perceba que D passou por uma reação e se transformou em A mais K e tem um valor X de variação de entalpia. Aqui, para resolver essa questão, eu inverti a equação. D, reação A mais K, virou A mais K, reação D. Como eu a inverti, eu também inverto o valor da variação de entalpia. Perceba que D mais B, reação M mais K, continuou do mesmo modo. Por isso, eu mantenho o mesmo valor da variação de entalpia. E M, reação C, também. Por isso, mantém-se o mesmo valor de variação de entalpia. Como que agora eu posso estar simplificando essas equações para fazer a somatória delas? Eu tenho que ver que o produto de uma reação que aparece como reagente da outra, eu posso estar cancelando. Como assim? Da mesma forma que em matemática os números que se repetem antes do sinal e depois do sinal podem ser eliminados, aqui usando a lei de Hess, podemos fazer o mesmo nas equações. Perceba que D, que está aqui como um produto, aparece na segunda equação como um reagente. Perceba que K, na primeira equação, que está como um reagente, aparece na segunda como um produto. E M, que está como um produto da segunda, aparece como um reagente na terceira. Assim, eu cancelo o D, reagente produto da primeira, com o D, reagente da segunda. Também posso estar cancelando o K, reagente da primeira, com o K, produto da segunda, e o M, produto da segunda, com o M, reagente da primeira. E assim sobra o A, sobra o B e sobra o C. Que eu posso estar fazendo a somatória aí dessas equações, obtendo aí a equação inicial. Junto com a somatória das equações, eu também somo aí as variações de entalpia. E chego ao valor da variação de entalpia da equação que eu formei aí, que é igual à do enunciado da questão. Seguindo aqui um exemplo no nosso material, da apostila, o elemento químico tungstênio, de símbolo W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como o carbono ou o boro, forma substâncias quimicamente inertes e duras, o carbeto de tungstênio, representado aí pelo símbolo WC, sólido. É muito utilizado em ponteiras de ferramentas perfuratrizes, esmeris, lixas para metais, etc. Essa substância pode ser obtida pela reação carbono-grafite mais o tungstênio
passando por uma reação e formando aí o carbeto de tungstênio sólido. A partir dessas reações, calcule a variação de formação para o carbeto de tungstênio. E aqui temos as equações que são fornecidas. A primeira equação, o tungstênio mais 1,5 ou 1,5 mol de oxigênio, 1 mol de tungstênio mais 1,5 mol de oxigênio, reação, forma 1 mol de óxido de tungstênio. 1 mol de grafite mais 1 mol de O2 formam 1 mol de CO2. E 1 mol de carbeto de tungstênio mais 2,5 mol de oxigênio, O2, formam o óxido de tungstênio mais o dióxido de carbono. E aqui as respectivas variação de entalpia aí de combustão de cada uma das reações. E temos as alternativas. Como está procedendo para resolver aí esta questão? A resolução se dá da seguinte forma. Temos aí que numerar as equações para ficar mais fácil o entendimento. É as mesmas que tínhamos lá no enunciado. Para chegarmos à reação global, que é a equação final, que é esta equação aqui, grafite mais tungstênio, formando carbeto de tungstênio. Primeiro, invertemos a terceira equação. Perceba que a equação número 3 já tem o carbeto de tungstênio com o 2,5 mols de O2, que formam óxido de tungstênio mais o dióxido de carbono. Como nós não temos a intenção de calcular aí a combustão do carbeto de tungstênio, sim a formação dele, basta inverter a equação. Veja que o trióxido aqui de tungstênio, o óxido de tungstênio mais o dióxido de carbono, forma o carbeto de tungstênio e mais 2,5 mols de O2. Como essa equação foi invertida, também é invertido aqui a variação da entalpia. E mantemos as duas primeiras equações como elas foram fornecidas. A partir de agora, é possível perceber que há produtos de uma equação que são reagentes na outra. Perceba que na primeira e na segunda equação temos 1,5 mol de O2 na primeira, mais 1 mol de O2 na segunda, dando um total de 2,5 mols de O2 como reagentes. E na terceira temos 2,5 mols de O2 também, por isso eu posso cancelar os 2,5 mols das duas primeiras como reagentes, cancelo com o 2,5 mols de O2 como produto da terceira. O trióxido aqui de tungstênio, o óxido de tungstênio, que está como produto da primeira, eu posso cancelar ele, que está como reagente da terceira equação. E finalmente, o dióxido de carbono, que está como produto da segunda equação, eu posso cancelar ele, que está como reagente da primeira. Dessa forma, sobra o tungstênio sólido aqui da primeira, o carbono, grafite, aqui da segunda equação, e o carbeto de tungstênio, que está como produto da terceira equação. Assim, eu posso somar tantos os produtos, no caso, que é o carbeto de tungstênio, que é o único que sobrou, quanto os reagentes, que é o tungstênio sólido mais o carbono grafite, que está aqui nos reagentes. E quando eu faço isso, eu também posso somar a variação de entalpia, nesse caso, menos 38 kJ/mol, após eu somar menos 840 com menos 394 com mais 1196, dando como certo aí a letra B. Outro exercício
que temos aqui como exemplo no nosso material, na página 66, é esse. Os propelentes de aerosol são normalmente clorofluorcarbonos, os CFCs, como o freon 11, que é formado aí por um carbono, um flúor e 3 cloros, o freon 12, que é formado por um carbono, 2 flúor e 2 cloros. Tem sido sugerido que o uso continuado desses propelentes podem reduzir a blindagem de ozônio na estratosfera, com resultados catastróficos para os habitantes do nosso planeta. Na estratosfera, os CFCs e o O2, o oxigênio no seu formato O2, absorvem radiação de alta energia e produzem, respectivamente, os átomos cloro, que tem efeito catalítico para remover o ozônio, e o átomo oxigênio. Observe essas equações termoquímicas. Temos aqui o O2 mais o cloro, formando o óxido de cloro mais o radical livre oxigênio, que é um átomo de oxigênio. E o ozônio, O3, mais o cloro, formando também o óxido de cloro, e mais o gás oxigênio em sua molécula aí, O2. E tem aí a variação de entalpia de menos 30 quilocalorias. Calcule o valor da variação de entalpia, do ΔH, em módulo e em quilocalorias para a reação da remoção de ozônio representada pela equação O3 mais O, formando 2O2. Uma forma de você começar a interpretar melhor como fazer o cálculo é o seguinte: como que eu organizo essas duas equações aqui que estão me dando de suporte para poder cancelar alguns de seus componentes e sobrar essa terceira? A partir do momento que eu consigo fazer isso, eu posso estar calculando a variação de entalpia. De que forma? Produto de uma equação, quando aparece como reagente da outra, eu posso estar cancelando. Nesse caso, observe que eu tenho que manter o oxigênio em seu formato de ozônio, que é o O3, aqui no meu reagente. E o radical livre, um átomo sozinho de oxigênio, aqui também no meu reagente. Perceba que o oxigênio aparece como radical livre uma única vez como produto na primeira reação. E o O3 aparece como reagente, ele já está no seu lugar certo. Os dois aparecem respectivamente uma vez só. E o 2O2 aparece tanto como reagente da primeira como reagente da segunda. Dessa forma, começa a ficar meio evidente que podemos inverter uma equação, no caso a primeira, para podermos cancelar a repetição aí de um elemento que está como reagente da primeira e produto da segunda e chegarmos aqui a essa terceira equação. Resolução. Temos aqui as duas equações repetidas, tais como na questão. Para chegarmos à reação global, devemos inverter a primeira reação, ficando assim. Perceba que a primeira é O2 mais cloro, reação, óxido de cloro mais oxigênio. E foi apenas invertida, óxido de cloro mais oxigênio, reação O2 mais cloro. E a sua variação de entalpia foi invertida também. Se antes valia mais 64 quilocalorias, agora vale menos. E mantivemos a segunda equação. Para poder estar unindo elas, temos que cancelar aí os elementos que se repetem, que estão nos reagentes de uma equação como produtos de outra. Perceba que o óxido de cloro está como reagente da primeira e produto da segunda, por isso eles podem ser cancelados. O cloro aparece como produto da primeira e como reagente da segunda, também podendo ser cancelado. Agora, podemos fazer aí a somatória. O ozônio se mantém nos reagentes junto com o oxigênio. E as duas vezes que o O2 aparece aí nos produtos, também é mantida, porque os dois aparecem dos mesmos lados, aí, sempre do lado dos produtos.
e eu formo a equação global. Resumido, o que nós fizemos? Estamos informando que para o ozônio se unir com um oxigênio e formar duas moléculas de O2, há uma variação de entalpia de menos 94 quilocalorias. E todo o processo que envolve o cloro é desnecessário de ser informado, pois a variação é dada do processo como um todo. Calor ou entalpia padrão de ligação, ou energia de ligação, corresponde à energia envolvida nas ligações químicas, seja na quebra, seja na formação de novas ligações. Podemos nos orientar seguindo o cronograma a seguir, que está no nosso material, na nossa apostila. Os reagentes. Ocorre a quebra de ligações, que é um processo endotérmico. Então, toda vez que quebra ligações, é um processo endotérmico. Por isso, a sua variação de entalpia é positiva, o seu ΔH é positivo. Já nos produtos, ocorre a formação de ligações, que é um processo exotérmico e possui o ΔH negativo, a variação de entalpia negativa. Tendo esses conceitos em mente, que quando eu falo aqui de reação, lá nos meus reagentes, eu estou falando de um processo endotérmico, que é um ΔH positivo. E lá nos meus produtos, na reação, após a reação, o processo é exotérmico, há uma variação de entalpia negativa, fica fácil calcular a variação de entalpia de uma reação por meio da entalpia de ligação. Para isso, devemos calcular a energia de todas as ligações existentes na reação, atribuindo o sinal positivo a elas, caso estejam presentes nos reagentes, e negativo caso faça parte dos produtos. Vamos entender isso na prática. Observe esse exemplo. Temos aqui o metano, o CH4, mais duas moléculas de O2. Passa por uma reação, forma-se uma molécula, 1 mol de CO2 e mais 2 mols de água, representado por esse organograma. Perceba que o mesmo metano que está aqui é esse representado aqui com suas ligações. Temos aqui duas vezes O dupla O, duas vezes o oxigênio ligado com outro oxigênio, que é o O2. Temos aqui uma vez o CO2, que é O dupla, carbono dupla O. E temos duas vezes a água, que é o H, ligação simples oxigênio, ligação simples H de novo. Cada uma dessas ligações tem valores determinados. O hidrogênio ligado com o carbono, cada vez que ele se liga ao carbono, há um valor de 413,4 kJ. Por isso, nós multiplicamos aqui no metano 4 vezes esse 413,4 kJ, pois há 4 ligações de hidrogênio com carbono. Já no caso do O2, cada ligação dupla, oxigênio-oxigênio, tem um valor de 468,6 kJ. Como eu tenho 2 mols, duas vezes O2, 2 O2, eu tenho duas vezes 468,6 kJ. Como eu sei que nos reagentes eu estou falando em uma variação de entalpia positiva, eu mantenho todos positivos. Já nos meus produtos, eu estou falando de uma variação de entalpia negativa. Por isso, os valores das ligações terão aí sinal negativo. O valor da entalpia de ligação oxigênio com carbono, numa ligação dupla, é menos 804,3 kJ. Como eu tenho duas ligações, eu multiplico por 2. Duas ligações duplas. E na água, o valor da ligação do hidrogênio com o oxigênio é 413,4 kJ. Como eu tenho aqui
2 moléculas de água, eu multiplico aí por 4 e faço a somatória tanto aí dos meus valores de entalpia de ligação dos meus reagentes como dos meus produtos. A variação de entalpia da reação será a soma algébrica dos valores encontrados com seus devidos sinais atribuídos. A variação de entalpia é igual à somatória da entalpia dos reagentes mais a somatória da entalpia dos produtos. No caso, eu tenho aqui a variação de entalpia, a somatória aí da entalpia dos reagentes, mais 2.590,8 kJ, mais menos 3.462,6 kJ, que é a somatória do valor das entalpias aí dos produtos, e dando uma variação de entalpia de menos 871,8 kJ. E aonde que eu vou conseguir esses valores? No caso, existem tabelas com o valor de cada tipo de ligação entre hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e flúor, carbono, hidrogênio e boro, etc. Perceba que a ligação dupla ou tripla tem valores específicos e não é a somatória aí de valores de ligações simples. Onde que conseguimos essa tabela com informações? Lá nas páginas 69 e 70. Galerinha, realize aí os exercícios que eu coloquei no nosso protocolo da semana. Entre em contato caso haja necessidade nos momentos de aula que estarei online. E bons estudos. Até a próxima. Tchau!